Estou em contato agora com o assistente social do CREAS aqui de Rebouças, o Rafael Dietrich. Daqui a pouco também vou falar com a conselheira tutelar, a Janete Jaziak, para falarmos de uma data muito importante, que será no próximo dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vamos saber como é que está a situação também nesse quesito, nessa situação em Rebouças. Mas falar um pouquinho sobre a importância dessa data, mas também sobre o trabalho do CREAS, né, Rafael? Voltado à criança e o adolescente. Bom dia, Rafael. Bom dia, Cleiton. Cumprimentando, eu gostaria de saudar também todos os internautas e agradecer por esse espaço que nos está sendo concedido para falar dessa data tão importante, né, para nossas crianças e adolescentes. Certo. Rafael, como é que surgiu essa data? Por que ela surgiu? E quais os efeitos que ela traz para as crianças e os adolescentes? Então, Cleiton, o dia 18 de maio, como já colocado, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data surgiu porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o nosso país, né? Ficou conhecido como Caso Araceli. Araceli era uma menina de 8 anos de idade que foi brutalmente assassinada, né? Anteriormente foi violentada e raptada por jovens de classe média do município. E esse crime, infelizmente, apesar da natureza hedionda, ele acabou ficando impune, né, até os dias de hoje. Então, são quase 50 anos e esse crime ficou impune. Então, essa data ela surge no ano de 2000, a partir de uma lei federal, que institui, então, o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Posteriormente, surge essa flor amarela, aqui até que está do meu lado, como um símbolo da campanha. Então, a flor é associada aos desenhos da primeira infância e também à fragilidade da criança e do adolescente. Então, a flor vem trazer essa simbologia para que a gente lembre do que aconteceu com a Araceli, para que isso não volte a acontecer mais, né? Parte-se da premissa de que quando a gente lembra, a gente combate. E que quando a gente esquece, a gente acaba permitindo que novas situações como essa venham a acontecer. Pois é. Inclusive, nós tivemos agora, né, até ontem, eu entrevistava o nosso promotor de justiça, o doutor Oséias, tem uma ação muito rápida, como sempre, do Ministério Público. Não é o caso aqui em Rebouças, mas foi um crime contra uma criança de 2 anos aí, que acabou sendo esfaqueada pelo padrasto, aconteceu lá em Prudentópolis. Infelizmente, isso ainda acontece com muita frequência e notadamente de maneira mais incisiva, né, Rafael, salvo engano. Agora estamos na época de pandemia, é crescente, pelo menos que eu observo no cotidiano, nas notícias do setor policial, é crescente, tirando a questão fora da violência contra a mulher, mas também as crianças e adolescentes têm sido bastante vítimas nessa pandemia, né? Exato, Cleito, né? Essa pandemia ela veio trazer consequências em diversas áreas, né, da sociedade. E em relação à situação de violência, né, como mencionado, não somente contra a mulher, mas com as crianças e adolescentes, isso também vem aumentando, justamente pelo fato de que as crianças estão longe da escola, né, estão longe de outras atividades, costumam ficar mais no ambiente doméstico, né, e isso acaba acarretando que novas situações ocorram. Uhum. Bom, Rafael, era já um hábito, um costume, até para enaltecer essa data, né, que é o 18 de maio, vocês promoviam aí todos os anos uma passeata pelas ruas da cidade, o que agora, eu não sei, provavelmente não deve ocorrer por conta da pandemia. Como é que fica, então, a metodologia para lembrar essa data tão importante a partir do CREAS e dos órgãos aí correlacionados da proteção da criança e do adolescente? Pois é, Cleito, né, infelizmente a pandemia acarretou nisso também, né, a gente tinha nossas tradicionais passeatas, panfletagem no comércio, a gente tinha um trabalho mais corpo a corpo nas escolas, né, principalmente municipais, para estar tratando esse assunto com as crianças. Mas, infelizmente, agora, né, o nosso foco tem que ser as mídias sociais, né? Não há muita alternativa para estar realizando essa campanha, né? Então, a gente busca espaços como que você vem concedendo para a gente hoje, Facebook, rádio, enfim, é essa maneira que a gente tem de passar essa mensagem para a população, né? Essa mensagem de prevenção. Lembrando que, né, nós, enquanto CREAS, a gente faz
um trabalho, né, com as crianças e com os adolescentes vítimas de violência, mas a prevenção deve partir de cada um de nós, né? É dever da família, da sociedade, do Estado. Então, a nossa mensagem é justamente para que a gente possa mobilizar e sensibilizar a família e a sociedade, né, no sentido de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. O Rafael, como é que é o atendimento realizado pelo CREAS quando ocorre uma situação que é encaminhada geralmente pelo Ministério Público ou pelo Conselho Tutelar, para vocês aí, que envolva crianças e adolescentes? Como é que é esse? Eu sei que existe uma equipe multidisciplinar. Como é que é o trabalho de vocês aí? Então, Cleiton, geralmente o primeiro atendimento ele é realizado pela equipe do Conselho Tutelar, né? Que atende a demanda, acaba encaminhando para a delegacia para fazer a notificação e, se necessário, solicitar um laudo pericial. E a partir daí essa criança é encaminhada para o CREAS, né? A criança ela não é ouvida na delegacia ou até pelo Conselho Tutelar para a gente evitar que essa criança seja revitimizada, né? Para que ela fique contando isso para todas as pessoas por quem ela é atendida. Então, quando a criança ou adolescente chega no CREAS, a gente faz uma acolhida humanizada, né? Respeitando o momento da criança. E a partir disso a gente inicia um trabalho de acompanhamento social, né? Não só com a criança, mas com a família também. E aí é muito importante frisar que o CREAS, ele é um equipamento que compõe o sistema de garantia de direitos, a rede de proteção, e ele não produz provas, né? O objetivo do CREAS não é produzir provas ou responsabilizar e culpabilizar o violador. O objetivo do CREAS é justamente atender essa criança ou adolescente, minimizar os danos causados pela violência sofrida e fortalecer a função protetiva da família, né? Então, a partir disso, como eu falei, a gente inicia um acompanhamento pelo tempo que a gente avaliar necessário, né? Faz encaminhamentos para outros equipamentos da rede de proteção, caso haja necessidade, e aí a gente encaminha o caso para o Ministério Público, né? Ou o Conselho, a gente encaminha para o Ministério Público e para o Poder Judiciário para estar agilizando os trâmites necessários em relação à busca do culpado, né? A fim de penalizar o mesmo. Certo. Bom, eu já vou falar com a Janete Jaziak, que é do Conselho Tutelar, mas, Rafael, qual que é a média de atendimentos, então, de crianças e adolescentes aí no CREAS? E eu acredito que, geralmente, o agressor, o abusador, é alguém relacionado ou muito próximo à família da criança ou à criança, né? Exatamente. Eu não tenho exatamente os números aqui, Cleiton, nesse momento, mas a gente pode dizer que, em média, uma criança ou adolescente por mês a gente atende, né, nessa situação específica. É claro que há muitos casos que também não chegam até nós, né? Por isso que é importante essa campanha, para que as pessoas procurem, né, os órgãos competentes, denunciem através do Disque 100, acionem o Conselho Tutelar ou procurem o CREAS. Geralmente, esses casos ocorrem dentro do âmbito familiar, né, ou por alguma pessoa próxima, né? Então, tem que ter todo esse cuidado, né? Lembrando que a campanha ela fala de abuso sexual e exploração sexual, né? O abuso sexual é quando um adulto pratica um ato libidinoso contra a criança ou contra o adolescente, né? E isso vai desde de uma situação de estupro, né? Quanto um toque, né? Um toque também é uma situação de abuso, uma palavra muitas vezes dita, né? A questão do assédio. E a exploração sexual é quando uma pessoa adulta usa uma criança ou adolescente para obter algum lucro, né? Com isso, né? Que é a prostituição infantil, né? Que muitas vezes acontece. Os pais têm conhecimento e se aproveitam da criança e do adolescente para obter um lucro através disso. Pois é, inclusive ontem eu observava uma notícia oficial de que aqui no Paraná é muito crescente esse tipo de violência. Cada hora um número absurdo de crianças que são vítimas de algum tipo de violência ou sexual ou de abuso, né, Rafael? Infelizmente, a gente gostaria que não ocorresse nenhum, né, Cleiton? Mas, infelizmente, acontece e a gente está aqui para atender, como eu falei, oferecer esse serviço, né, de proteção, né, um serviço especializado no CREAS, através da equipe técnica, e minimizar os danos causados, né? Uhum. Tá bom. Rafael, eu quero agradecer a tua participação. Se você tiver alguma outra colocação que queira repassar nesse momento aí,
ou alguma forma, um telefone de contato para pessoas que precisarem falar com vocês, aí, com os profissionais do CREA, estejam à vontade. Então já vou falar com a Janete, agora que está ao lado do Rafael aí. Eu queria reafirmar, então, né, a importância da gente mobilizar a sociedade, né, em torno desse assunto tão importante e deixar aqui o CREAS à disposição, né, através do telefone 3457-1970, ou também quem souber de algum caso de suspeita, né, pode estar ligando no Disque 100, é um telefone que você faz uma denúncia anônima e posteriormente eles vão estar encaminhando para nós a situação também. E tem o Conselho Tutelar também, que está sempre disposto, né, a realizar o atendimento. Bem, eu sou o Rafael Dietrich, então, que é assistente social do CREAS aqui de Rebouça. Ao lado dele está a Janete Jaziak. Eu vou conversar com ela agora, né? Pode ser, E, Rafael? Conversar com a Janete Jaziak, que representa o Conselho Tutelar de Rebouças, está nessa nossa conversa aqui, nessa live. E eu quero agradecer também a Janete, né, Janete, pela sua participação, já há tempo fazendo parte do Conselho Tutelar de Rebouças. Mas a pergunta que eu faço a você, Janete, qual é o tipo de ocorrência de caso de violência contra criança ou adolescente que é mais comum aqui em Rebouças e qual é a frequência que isso ocorre? Quantos casos aproximadamente o Conselho atende por semana ou por mês? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia também a todos os internautas. Então, Cleiton, até ontem a gente estava fazendo um levantamento, né, na questão desses atendimentos. Comparado aos anos anteriores, assim, é um número muito alto, né, de atendimentos que a gente vem realizando para nossas crianças vítimas de violência. Então, assim, a gente vem atendendo muito a questão do estupro do vulnerável, né? São crianças aí abaixo de 14 anos. Então, esse é um atendimento que a gente frequentemente vem atendendo. A gente teve aí em poucos meses, né, em questão de 5 meses aí, a gente teve um atendimento próximo de quase 10 casos de estupro de vulnerável, né? Então, assim, para um município pequeno, é um número muito alto. Né? E isso que são denúncias que chegam até a gente, mas e quantas ainda que estão sofrendo, mas que não chega para a gente, né? São denúncias que muitas vezes as pessoas se calam, às vezes até a própria vítima, né, se cala e acaba não chegando para a gente. Mas o que chega, esses números têm aumentado muito, né, também agora devido a essa pandemia que a gente vem enfrentando e que a cada dia está pior, né? E assim, a gente atende muito esses casos de violência sexual, a questão também da violência física, né, tem aumentado muito também. Então, aí a gente sempre fica fazendo apelo, assim, às pessoas que denunciem, né, que se sabe de algum caso que tem uma suspeita, como o Rafael já disse, tem o Disque 100, que ela é um mecanismo que você pode fazer essa denúncia de forma sigilosa, né, o nome não vai ser divulgado, essa denúncia chega para o conselho, a gente vai fazer a averiguação da situação e, de imediato, essa criança, ela é feito todos os encaminhamentos, né, de uma forma que a gente possa preservar ela, né. Rafael também ressaltou ali a questão do atendimento na delegacia, a gente, de forma alguma, expõe essa criança lá, de forma alguma ela é ouvida, né, apenas por um profissional que é a psicóloga que atende. Então, assim, a gente procura sempre fazer da melhor forma, Cleiton, esses atendimentos. Certo. A Janete falando, são números bastante expressivos para um município pequeno como Rebouças, né? E a pergunta que eu faço a você, com certeza, é a mesma que eu fiz ao Rafael agora há pouco. Geralmente, o abusador, ou a pessoa que comete a violência, é alguém bem próximo da criança e do adolescente, né, Janete? Sim, na maioria das vezes, infelizmente, né, a gente fica até um pouco triste, mas geralmente, assim, a pessoa que pratica convive muito com essa criança, ou muitas vezes tem um grau parentesco muito próximo, ou a pessoa que tem muito vínculo com a família, né? Mas na maioria das vezes, sempre, assim, é um familiar mesmo. Certo. Bom, Janete, como é que o responsável, alguém pode perceber que a criança está sendo vítima, porque a criança dá sinais de que ela está sendo vítima de alguma violência ou abuso sexual, algum outro tipo de violência, geralmente ela apresenta algum sinal. Quais seriam essas principais características, Janete?
Bom, em tempos de que a criança frequenta a escola, né, eu quero destacar essas duas questões. Quando a criança vai para a escola, assim, é muito notável pela questão do rendimento escolar dessa criança, né? Ela começa a ter uma queda, né, nesse rendimento. E muitas vezes essa criança acaba tendo um apego muito próximo com alguma professora, alguma coordenadora, né? E ela acaba levando essa situação. Em casa, a maioria das crianças, elas dão sinais assim, ficam muito quietas, às vezes muito chorona, né? Então, assim, a mãe que notar que o filho está com um comportamento diferente em casa, né, o que é acostumado a ter normalmente, é porque tem alguma coisa de errado acontecendo, né? E a criança, ela dá sinais, né? Uma criança, a gente que é mãe, a gente sabe, né, o quanto a criança, ela não está bem. Então, assim, é muito importante, né, essa mãe, esse pai, notou que está acontecendo alguma coisa, conversa com a criança, passa segurança para ela, se de repente a pessoa não tem essa maneira de abordar, traz para um psicólogo ouvir, aqui no CREAS, né? Traz aqui, o pessoal faz aqui uma escuta ou até mesmo uma abordagem com essa criança, e essa criança vai acabar relatando algumas coisas, né? Então, assim, é muito importante o pai, se perceber que tem algo errado, procura uma equipe técnica, né? Ou conversa. E se a criança falar alguma coisa também, não queira sair cometendo, querendo fazer justiça, né? E sim procura as equipes, né? Para fazer todo o trabalho, para a gente também estar fazendo os encaminhamentos para os órgãos competentes, para que eles possam, de certa forma, punir, né? Esse agressor. Certo. Janete, só uma última questão, antes de você repassar aí as suas informações complementares, até telefone de contato aí do conselho, plantão, enfim. Nós estamos na pandemia. Tem chegado casos para vocês, por exemplo, de famílias que estão infectadas com o novo coronavírus e que acabam expondo a criança, apesar que há o contágio até, segundo consta, a criança não sente tanto, mas não está imune a isso. Mas existe esse tipo de denúncia de que algum familiar, alguém está ali, a família esteja contaminada e não tem tomado os cuidados necessários para preservar a criança? Chegou já para você esse tipo de situação ou não? Já chegou, né? Inclusive, até a criança, ela tinha alguns problemas também, né? Respiratórios, o que se agrava bastante, né? Uma contaminação. Já chegou, assim, a gente foi até a residência, claro, dentro de todos os protocolos de atendimento, distanciamento, máscara, tudo a gente faz as orientações, né? Para que essa família não exponha a criança. Né? Então, isso já aconteceu, acredito que uma ou duas vezes, mas assim, a gente sempre procura estar fazendo orientações, de repente a gente encaminha também para outros órgãos, está fazendo visita na casa, fazendo orientações, mas assim, não é tanto, sabe, Cleiton? Uhum, entendi. Tá bom. Janete, qual que é o telefone de contato do Conselho Tutelar de Rebouças, seu atendimento cotidiano ou também para emergência, plantão, como é que é? Bom, então o Conselho Tutelar, ele tem o telefone fixo, né, que é o 3457-2814, que são em atendimentos comerciais, né, das 8 às 5. E aí a gente também tem o nosso telefone de plantão, que é o 984-27-1001, que é 24 horas, né? Então, a gente sempre está à disposição aí para dar um melhor atendimento, né? Lógico, como a gente sempre fala dentro dos protocolos de atendimento, as orientações que a vigilância sanitária passa para a gente, né? A forma que a gente deve estar fazendo esses atendimentos agora em momento de pandemia, mas a gente não deixa de fazer os atendimentos, né? A gente sempre está procurando e fazendo orientações por telefone, muitas vezes, em casos de muita necessidade mesmo, a gente vai até a casa, né? E presta os atendimentos, faz os encaminhamentos, tudo certinho. Uhum. Bom, quero agradecer mais uma vez a Janete Jaziak, que representa o Conselho Tutelar aqui de Rebouças, falando também há pouco com o Rafael Dietrich, que é o Centro Social do CREAS, falando sobre o dia 18 de maio, que é Dia Nacional, então, de combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes, trazendo os dados, os atendimentos por esses dois importantes órgãos e entidades que temos aqui em Rebouças,
notadamente o Conselho Tutelar, que é a linha de frente nesse combate à violência à criança e ao adolescente. E eu quero agradecer, Janete, a sua participação. Se algo mais, seja à vontade. Até o próximo dia. Eu que agradeço, Cleiton, obrigado pelo espaço que você sempre cede para a gente, né? Agora, nesse momento de pandemia, infelizmente, a gente não pode fazer as nossas passeatas, como diz o Rafael, a gente não pode estar dentro das escolas levando essas informações, né? O que é muito importante, e também é muito bom ter esse contato corpo a corpo com os adolescentes, com as crianças, né? Falar a linguagem deles, para que eles possam entender. Infelizmente, este ano e o ano passado já foi um pouco diferente, né? Mas a gente não vai deixar, né? Mesmo no momento de pandemia, a gente não pode deixar essa data tão importante passar em branco, né? Porque, infelizmente, é algo que vem crescendo muito os números devido a essa pandemia. Mas a gente está aí, a gente vai trabalhar e a gente vai fazer o que for possível para estar protegendo as nossas crianças, né?